Produzir. Pessoal, então, a gente está hoje novamente dando sequência a esse conjunto de web seminar, né, sobre vários temas que têm principalmente a vinculação com a pandemia que nós estamos passando. E hoje eu tenho a satisfação de ter um colega nosso aqui da Unicamp, que é o professor Leandro Tesler, né, e que acho que tem tido um trabalho muito importante, principalmente na questão da cultura científica. Ele tem aí um blog que depois a gente vai divulgar também, que fala de muitos temas interessantes, né, procurando fazer essa interação universidade e sociedade, né, além, claro, de ser um pesquisador também importante, né, que vocês estão vendo aqui na minha no fundo aqui da minha imagem tem o currículo dele, que eu já havia divulgado também, né? Mas eu, então, queria dizer que a gente vai estar gravando esse vídeo, né? Depois vamos disponibilizar ele com uma certa edição, né? E que vai estar disponível para todos. E as pessoas que estão, então, agora vendo pelo canal do YouTube, também podem colocar algumas perguntas. Então, a ideia é que, por volta aí de uns 30 minutos, o professor Leandro vai fazer uma apresentação usando os slides e depois, na meia hora final, a gente vai fazer algumas outras discussões e também, eventualmente, perguntas que estiverem lá no canal do YouTube, a gente vai passar para ele responder, tá bom? Então, professor Leandro, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar falando aqui. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre o assunto que tem me atraído tanto agora, que é entender um pouco de como as epidemias se espalham, né? Isso é um assunto novo para mim, eu aprendi ensinando epidemiologia e eu não sou epidemiologista, eu sou físico experimental, mas eu precisei entender epidemiologia e eu quero compartilhar um pouco com as pessoas um pouco do que eu aprendi. Isso é a versão, hoje eu vou falar um pouco da versão sem pesar na matemática de uma palestra que eu dei para estudantes de física na semana passada, né? Então, a primeira observação que eu tenho sobre epidemiologia e previsões é que é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Essa frase já foi atribuída a um monte de gente, agora está na moda atribuir frases a diferentes pessoas, inclusive ela foi atribuída recentemente ao Niels Bohr, um físico famoso, um dos pais da teoria quântica. Mas quem realmente disse essa frase foi um político dinamarquês chamado Carl Steinke, lá por 1937. E tem muito de verdade. Vocês vão ver ao longo da minha fala o quanto é difícil fazer previsões sobre o futuro. Tá? Então, para a gente ter uma ideia disso, eu quero mencionar que o Fórum Econômico Mundial publica anualmente. Seu som sumiu, Leandro. 20 que foi. Oi? Agora voltou. Não, o seu som deu uma picada. Ok. Na versão 2020, que foi publicada em 2019, eles listavam fenômenos climáticos extremos, falhas na ação climática, desastres naturais, perda da biodiversidade, desastres ambientais causados por humanos. Não tem pandemia aqui para 2020. E nem 2019, nem 2018, nem 2017, nem 2016. Quer dizer, o Fórum Econômico Mundial não conseguiu prever que uma pandemia desse tamanho seria um problema para a humanidade. Inclusive com consequências econômicas. E aí acontece, recentemente, o maior desastre natural das últimas décadas, a pandemia de SARS-CoV-2, e aqui eu estou mostrando o número de óbitos confirmados em função do tempo, desde 22 de janeiro, e vocês veem que esse número aumenta. Hoje nós estamos em 380 mil óbitos, sendo que no Brasil nós passamos de 30 mil, estamos com 30 e poucos mil mortos. Então, são números realmente impressionantes. E eu vou aproveitar esse número para introduzir vocês para um outro tipo de escala. Aqui eu estou mostrando exatamente os mesmos dados que estão aqui para o mundo e para o Brasil, só que aqui eles estão numa escala que nós chamamos de escala logarítmica. Enquanto a escala aqui é número em função do tempo,
nessa escala nós temos o logaritmo do número em função do tempo. Então, aqui nós temos 10, 100, 1000. Cada traço multiplica por 10 o traço anterior. E aí ela permite que a gente visualize outro tipo de informação que nós não conseguiríamos obter aqui. Por exemplo, o fato de ter acontecido 2 ondas no mundo e o Brasil entra na segunda onda. Isso aqui, o Brasil entra nas estatísticas de Covid quando a gente tem os primeiros óbitos confirmados, né, lá por fevereiro. Perdão, em março, não em fevereiro. Então, como que aconteceu? Como foi possível que o mundo fosse pego despreparado para uma pandemia dessa dimensão, né? Isso aconteceu a partir de uma doença que foi identificada em Wuhan em dezembro de 2019. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Wuhan é a capital da província de Hubei, na China, uma cidade grande. E logo se descobriu que era uma infecção viral e se chamou esse vírus de SARS-CoV-2, que é o terceiro coronavírus humano. Eles são chamados de coronavírus porque aqui tem uma foto de microscópio eletrônico, essas cores são artificiais, coisas desse tamanho não têm cor, né? Mas vocês veem que os vírus são cobertos por uma camada, parecem uns espinhos, que é uma camada de gordura, e isso é chamado de corona. Então, eles são os coronavírus, é o terceiro coronavírus humano. A origem dele, ele chegou na espécie humana e aí a difusão começou. E aí esse vírus ele tem propriedades que tornam ele um vírus quase ideal. Ele tem uma alta infectividade, ou seja, pessoas expostas ao vírus muito facilmente são infectadas. Ele tem uma média patogenicidade, ou seja, pessoas infectadas, não é todo mundo que vai apresentar os sintomas da doença, entre 5% e 50%, não se sabe ainda, dos infectados não apresentam sintomas. Ele tem uma relativa baixa letalidade. Quem apresenta os sintomas, cerca de 1%, entre 0,5% e 1% de quem apresenta os sintomas morre da doença, né? Tem óbito por causa da doença. E até agora nós não temos tratamento e nem vacina, eu acrescentaria. Então, nós não temos nem tratamento, nem vacina para esse vírus até agora, o que está deixando ele avançando praticamente sem barreiras, né? Desde 11 de março, o Covid-19 foi considerado, foi declarado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Então, como é que a gente entende a propagação de uma epidemia? Como é que a gente consegue prever o futuro a partir de uma epidemia? E a saída que os cientistas que nós temos para isso é usar modelos epidemiológicos. São modelos que tentam adivinhar como é que a epidemia vai se propagar no futuro. E nós temos 2 tipos de modelos, basicamente. Um tipo são os modelos baseados em regressão, que vocês certamente já viram, e eu vou falar um pouquinho sobre eles, e os modelos chamados compartimentais, que são os modelos em que os físicos trabalham, que são diferentes dos modelos baseados em regressão. Os modelos baseados em regressão são essencialmente exercícios de estatística. Você vê como que a curva está avançando e você faz de alguma forma, você extrapola o avanço da curva para os próximos dias, né? Isso é um processo que os estatísticos chamam de inferência, né? E aí você pode usar vários tipos de inferência. Uma que eles usam muito são os métodos de média móvel. Você pode usar aprendizado de máquina para refinar a sua previsão, e eles são relativamente bons para previsões em curto prazo. Não dá para a gente supor, para a gente calcular ou tentar prever quando termina a pandemia a partir dos modelos baseados em regressão. Os modelos compartimentais, como eu falei, são modelos físicos. Eles envolvem tentar, de alguma forma, reproduzir os mecanismos físicos pelos quais a pandemia se propaga, a epidemia se propaga. Contágio, transmissão, cura, os óbitos, quer dizer, como é que a hospitalização dos doentes, todos os processos físicos que acontecem podem entrar nos modelos compartimentais. Então, como eu falei, os modelos baseados em inferência, eles simplesmente estão baseados no fato de que a partir de um certo ponto você vê como a curva está se comportando, né? Isso aqui é o número de óbitos em função do tempo. Você olha o que está acontecendo com a curva de óbitos até
à véspera, uns dias logo antes da sua previsão, e você prevê como que ele vai continuar, a partir do comportamento da função. E aí você vê que tem um intervalo que é mostrado, que é o intervalo de confiança. Quer dizer, eu acho que o meu valor vai estar por aqui, mas tem um intervalo onde eu tenho 95% de chance de acertar. Então, não importa muito qual é o mecanismo, porque a gente simplesmente está olhando para o comportamento de uma curva em função do tempo. Né? Esses métodos baseados em inferência são muito usados em mercado financeiro, né? E aí as pessoas aqui no Brasil têm aplicado curvas exponenciais, depois eu vou dizer por que elas funcionam até certo ponto, a partir de um certo ponto elas deixam de funcionar. Tem gente que tem feito ajustes polinomiais, onde eles pegam um polinômio e ajustam, ou uma curva que eles chamam de logística e ajustam, né? Ou também técnica de séries temporais, tem uma técnica que se chama ARIMA, que é muito usada na Bolsa de Valores para calcular o valor das ações nos próximos dias a partir do comportamento anterior. O pessoal do mercado financeiro chama isso de análise gráfica, né? E um problema deles é que eles são imprecisos. Eu peguei para essa curva aqui, que foi publicada pelo pessoal da Federal do Pernambuco, que tem usado esses métodos. Então, eles começam a fazer previsão no dia 5 de maio e vai até o dia 11 de maio. Cada vez o intervalo vai aumentando. E eu peguei o mínimo, o máximo previsto e o observado. Quer dizer, nós já passamos dessas datas, nós sabemos qual foi o valor real. E olha só, 5 de maio, o valor observado está abaixo do limite mínimo e no dia 11 de maio ele está acima do limite máximo. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia matemática que a gente usa, a gente pode errar. No meio do caminho ele acerta dentro do intervalo. E por que isso acontece? Porque o que esses modelos de média móvel fazem é tentar adivinhar o comportamento da função para o futuro. Mas a gente não está colocando nenhum dado físico, nenhum dado da natureza no modelo, simplesmente o comportamento de uma função. O que é bastante interessante, mas não permite que a gente faça previsões por mais do que alguns poucos dias. E aí tem os modelos sobre os quais eu vou falar, que são os chamados modelos físicos, que têm mecanismos muito interessantes, né, para descrever a epidemia. Os mais usados, isso que eu vou falar agora, são o que nós chamamos de modelos compartimentais, que são... E aí vocês talvez já tenham ouvido falar, o modelo SIR, SR, aí tem o modelo SAIR, e o nome sempre vem das iniciais dos grupos, dos compartimentos que você cria. Suscetível, infectado, recuperado. Suscetível, exposto, infectado, recuperado. Aí tem o que é impronunciável, que é suscetível, exposto, infectado, removido, recuperado, hospitalizado, óbitos, você pode incluir UTI, você pode colocar quantos comportamentos, quantos compartimentos, quanto você queira para tornar o modelo mais próximo da realidade. Tudo isso é baseado no trabalho de dois biólogos escoceses que, a partir de 1927, publicaram 4 artigos seminais para modelos de epidemiologia, que é o que eles chamaram de um modelo geral para a disseminação de doenças. Do que se trata? Né? Em que consiste esse modelo? O modelo é feito a partir de dividir a população em compartimentos, quer dizer, todo o membro da população desse nosso modelo tem que estar em algum compartimento que a gente cria e a gente escreve regras para mudanças de compartimento. Nós, físicos e matemáticos, escrevemos isso como o que nós chamamos de um sistema de equações diferenciais que acabam descrevendo como cada um dos grupos evolui no tempo e se acopla com os outros grupos. Eu não vou entrar nisso aqui. Nós resolvemos esse sistema de equações numericamente, ou seja, no computador, e hoje em dia tem códigos públicos para quem quiser brincar, no final tem as referências para isso, né? E esses modelos funcionam bastante bem, mas eles têm algumas características e limitações que eu quero chamar atenção. Primeiro é que eles são modelos não lineares. Então, a saída dele, como qualquer que nós chamamos de meio não linear, são os meios em que a resposta do modelo é extremamente sensível ao parâmetro de entrada. Uma pequena mudança no parâmetro de entrada pode causar uma grande diferença no final do modelo. Isso é o que acontece com o que eles chamam de efeito borboleta, né? Previsão do tempo são modelos não lineares, fortemente não lineares, então uma pequena perturbação do modelo num lugar pode ter consequências muito grandes longe dali, porque o modelo, o sistema amplifica o que está acontecendo. Outro problema que eles têm é que o número de parâmetros usados aumenta rapidamente com o número de comportamento. Para cada novo comportamento que a gente coloca no modelo, a gente precisa colocar
mais entradas numéricas para acoplar um compartimento com o outro. Daqui a pouquinho isso vai ficar mais claro para vocês, né? E é por causa dessa não linearidade, desse grande número de parâmetros, que acontece o paradoxo que tem tirado o sono de muita gente. Eu me lembro, o ex-ministro Tais falou numa entrevista, disse, não pode o modelo prever 40 mil óbitos ou 1 milhão. Pode, porque ele é muito sensível aos parâmetros iniciais, né? Eu estou me referindo ao famoso modelo do Imperial College, que tem tirado o sono de muita gente, e é um modelo bastante profissional, de gente que conhece epidemiologia e que está sendo usado pelo mundo todo, com todas as limitações do modelo. Então, como é que funciona o modelo? E aqui, para simplificar a nossa conversa, eu vou falar só sobre o modelo mais simples de todos, que é o modelo SIR. Eu não vou entrar em compartimentos extras, mas no final eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para introduzir comportamentos extras. Então, no modelo SIR, como eu falei, nós dividimos a população toda de uma cidade, ou de um país, ou do mundo, em 3 grupos de pessoas. Uma pessoa pode ou ser suscetível a uma doença, a infecção. Aí existe um processo que faz com que essa pessoa suscetível possa ser infectada, isso acontece com uma certa probabilidade, e uma pessoa infectada pode se recuperar também com uma certa probabilidade. O bom do modelo SIR é que ninguém morre nesse modelo. A população total continua sendo a mesma, né? Mas nós podemos incluir um compartimento de óbitos para também levar em conta o que acontece, os infectados podem vir a óbito. Então, aqui eu vou mostrar um pouco graficamente no que consiste um modelo desses, né? Essencialmente, como eu falei, o modelo tem regras para mudar de compartimento. Então, o que a gente faz é escrever, dado um número inicial de suscetíveis e dado o número inicial de infectados, que é pequenininho, nós escrevemos as regras de passar de suscetível para infectado. E escrevemos as regras para passar de infectado para recuperado. E a gente resume essas regras no que a gente chama de taxa básica de reprodução R0. Só estou chamando a atenção para isso, porque eu vou falar bastante sobre ela daqui a pouco. Eles também têm como consequência que, ao final do processo, uma fração dos suscetíveis não vai ser infectada. Nesse caso, nesse gráfico, eu vou discutir daqui a pouquinho, praticamente todo mundo vai ser infectado por causa do valor do nosso R0, né? E ele também permite, esse modelo, se a gente trabalha nas equações dele, ele permite que a gente chegue numa situação que se chama de imunidade de rebanho, que é o que acontece quando uma porção grande, ou às vezes nem tão grande, uma porção suficiente da população já foi infectada. Eu não falei uma coisa importante nesse modelo. Os recuperados dentro do modelo SIR não podem se infectar de novo, eles passam a ser imunes à doença. Então, a imunidade de rebanho vem quando o número de recuperados é grande o suficiente para que um infectado tenha a probabilidade de um infectado contaminar um não infectado é pequena, porque ele fica blindado pelos já recuperados. Eu vou falar um pouco, talvez, sobre isso aí mais tarde, se eu tiver tempo, certo? Então, como é que isso avança? E é legal ver essa equação, porque é daqui que sai esse número de 70%, que o nosso presidente repete sempre, né? Que 70% dos brasileiros serão infectados, caso a gente não consiga uma vacina. E eu espero que isso não aconteça, e já vou falar por quê também. Então, o que nós olhamos no modelo é a evolução no tempo, e aqui o tempo está dividido em dias, para parâmetros do modelo. Então, a gente começa com a população suscetível de 100% da nossa população. Nesse gráfico, à medida que o tempo vai passando, os suscetíveis se tornam infectados, o grupo de infectados aumenta, até que chega um ponto em que a minha proporção de suscetíveis não é grande o suficiente para que eu consiga continuar infectando todo mundo. E aí o meu número de infectados começa a cair. Está terminando o meu pool, a minha fonte de infectáveis, de suscetíveis. Então, o número de doentes começa a cair e ele acaba caindo até 0, praticamente, nesse modelo, né? O número de recuperados, que começa em 0, no início ninguém está doente, ele vai subindo na medida que o número de infectados aumenta, até chegar num valor máximo onde ele fica, né? Nesse caso, aqui, isso aqui é só para dar uma ideia clara da coisa, a gente anota algumas coisas, algumas propriedades do modelo. O cara que é suscetível, o número total de suscetíveis só pode diminuir, porque ou ele continua suscetível ou ele se infecta. Ele nunca o infectado volta a ser suscetível. Então, ele sempre diminui. O número de recuperados sempre aumenta, porque ele não pode, uma vez que ele está recuperado, ele não pode mais se tornar nem infectado, nem suscetível. Então, ele sempre aumenta. E o número de infectados aumenta e depois diminui. Se vocês olharem com detalhe, essa curva cor-de-rosa dos infectados, ela sobe e desce por caminhos diferentes.
ela não é uma curva simétrica, ela tem um rabo maior para tempos grandes do que para tempos curtos, certo? Bom, eu vou falar um pouco sobre essa taxa de reprodução básica, que a gente chama de R0, porque ela é um parâmetro muito importante dos modelos do tipo SIR. Então, vamos imaginar, e isso não é imaginar, isso é um fato experimental. No início de qualquer epidemia, o número de infectados aumenta exponencialmente. O que acontece? Quanto mais a gente infecta, mais infectados tem para infectar outras pessoas, e esse número vai crescendo exponencialmente, ele não cresce linearmente. E a interpretação, o significado do R0, desse número que a gente tanto menciona, são quantas pessoas cada infectado, em média, contamina. Então, isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Nós vamos trabalhar um exemplinho para R0 igual a 5, que é um número maior do que o número da Covid. Né? Se eu tenho R0 igual a 5, eu imagino que eu sou uma pessoa infectada por Covid-19, né? E ela tem contato com 5 pessoas ao longo do seu dia. Né? Como a Covid é uma doença muito infecciosa, essa uma pessoa vai contaminar 5 que estão em volta dela. Então, um infectado se transformou em 5. Agora, cada um desses 5 infectados pode contatar mais 5 pessoas. E ele vai contaminar, cada um dos 5 infectados vai contaminar 5 pessoas. Então, onde a gente tinha 5 infectados, agora são 25. E assim por diante. Na próxima iteração, ela vai contaminar 125 pessoas, que é 5 vezes 25. E na próxima ela vai contaminar 625. E assim continua, até que depois de 12 interações desse tipo, ela contaminou toda a população do país, do Brasil. Então, uma doença com R0 igual a 5 leva menos, na verdade, nós estamos com 244 milhões, ela leva menos do que 12 gerações de contaminação para contaminar o Brasil inteiro. Agora, vamos imaginar, também para exemplo, que a nossa taxa de infecção básica é menor, é 2 em vez de 5. Né? Então, o que acontece? Mesma coisa, sou infectado, eu tenho contato com 5 pessoas. Aí, porque eu tenho cuidado com higiene, eu uso máscara, eu lavo a mão, eu tomo cuidados, eu, em vez de infectar todas as 5, eu só infecto 2. Então, eu tinha um infectado que infectou 2 pessoas, certo? E agora, esses 2 também, mesmo que eles tenham contato, cada um deles com 5 pessoas, só esses 2 estão infectados e eles só vão infectar 2 de cada grupo com quem eles tiveram contato. Então, agora nós vamos ter 4 infectados. E assim a coisa continua. Mesmo que ele tenha contato com muita gente, ele vai infectar só 8 pessoas, depois 16, e assim vai. E para chegar na população do Brasil, ele tem que ter entre 27 e 28 interações. Quer dizer, para R0 igual a 5 eram 12, agora ficou 28, 27, 28. Ou seja, o número de interações agora, para eu conseguir infectar o país inteiro, é muito maior. E é isso que consiste, por isso que a gente quer sempre baixar o R0. E as maneiras para baixar o R0, quando a gente quer diminuir ele, são adotar, no caso do Covid, novos métodos de higiene ou limitar o nosso contato com outras pessoas. Tá? Então, da onde que vem essa taxa de reprodução básica, R0? Ela vem essencialmente de propriedades do vírus. Elas são características. Cada doença tem o seu R0 intrínseco, porque ela depende do risco de contaminação, da duração do período de infectividade, que para o Covid é 9 dias, do período de incubação, que são 5 a 6 dias, da infecção assintomática, que é da ordem de 20%, né? E também depende de parâmetros sociais, de quantas pessoas se encontram, né? Então, como que elas vivem, essencialmente o número de contatos por unidade de tempo, como que elas moram, que hábitos culturais elas têm, elas se encontram, elas se tocam, como que elas se transportam. E a epidemia sempre vai evoluir, sempre que esse R efetivo for maior que 1, a gente tem um comportamento crescente. Se o R efetivo for igual a 1, o comportamento é endêmico, a doença continua, e se ele for menor do que 1, a doença desaparece. Eu vou precisar de mais 10 minutinhos para terminar. No caso da SARS-CoV-2, do Covid-2, esse R0 foi determinado experimentalmente, mas é muito difícil conseguir determinar isso com precisão, mas é provavelmente um número entre 2,5 e 3,3. No início se achava que era 2,5, hoje a gente sabe que está mais perto de 3,3. É um número que pode ser conferido, né, mas ele é feito a partir de experimentos involuntários. A maneira como se determinou isso foi aquele navio onde as pessoas estavam contaminadas e contaminaram uma grande parte do navio. E por causa desse
Se a gente adotar 3 como o R0, a imunidade de rebanho vai chegar quando a gente tiver 60%, 70% da população contaminada. Se nós formos investir nisso aqui no Brasil, nós estamos falando de 1 milhão de óbitos. Por quê? A letalidade da doença é da ordem de 0,5% a 1%, 70% da população são 140 milhões de pessoas, entre 0,5% e 1%, nós estamos falando de 1 milhão de óbitos. Então, aquele modelo do Imperial College para o Brasil não estava completamente maluco, é um modelo que a gente precisa levar muito a sério. Né? Agora, a gente tem falado muito em achatar a curva, e achatar a curva, essencialmente, é reduzir o valor de R efetivo. Então, eu reproduzi aquela curva que eu usei para explicar para vocês o que é o R0, e do lado dela eu refiz essa conta usando eu tinha usado R0 igual a 5, eu refiz essa conta usando R0 igual a 2. E vocês veem que acontecem algumas coisas curiosas. O pico sobe bem mais devagar, né, o pico de infectados, ele é bem mais baixo do que o pico para R0 igual a 5, e ele se espalha pelo tempo. Outra consequência de baixar o R0 é que o número total de suscetíveis ao final da doença ainda é maior do que 0. Ou seja, a gente termina com 20% das pessoas sem nunca ter tido contato com o vírus. E toda essa campanha para achatar a curva, essencialmente, é se a gente imaginar que só tem hospital para 20% da população, que na verdade é muito menos, se a gente consegue ficar dentro dessa curva, a gente tem atendimento hospitalar para todos os infectados. Então, tem várias vantagens de se achatar a curva intervindo sobre o R0. Na verdade, a gente costuma representar isso, de novo, aqui as escalas eram lineares, em escalas logarítmicas, em que cada ponto aqui é 10 vezes o ponto anterior, porque isso mostra uma coisa muito importante. A descida da curva de infectados é muito mais lenta do que a subida, sempre nos modelos SIR. Né? Então, essa curva não é simétrica, a descida é mais suave e ela tem essas características. Isso a gente pode comparar um modelo simples com a realidade. Aqui estão as curvas de novos casos diários. E vocês veem que os países que conseguiram já dobrar a curva, que estão fazendo cair o número de novos casos, segue mais ou menos a curva que eu tinha mostrado aqui, teórica. Né? Essa aqui é para R igual a 5, essa aqui é para R igual a 2, mas são unidades arbitrárias. Mas então, o modelo consegue reproduzir esse tipo de comportamento. Aí se fala em fazer lockdowns, né? Trancar todo mundo em casa para fazer com que, de repente, o R efetivo seja 0. É muito difícil conseguir chegar a 0, mas mesmo que a gente chegue a um valor de meio, olha o que acontece com o número de suscetíveis. Ele vai caindo normalmente, se a gente faz R0 igual a 0, ele passa a ser constante a partir desse ponto e a nossa curva de infectados para de subir e começa a descer por essa linha fininha aqui. Se em vez de 0 ele for meio, que é um valor menor do que 1, que nós não atingimos ainda aqui no Brasil, em nenhum lugar, essa curva é muito parecida, mas nós temos um número total de doentes maior, mas a gente está controlando a epidemia. Então, baixar o R efetivo para um número menor do que 1 é um caminho muito bom para controlar a doença. E a gente faz isso através de lockdown. Né? Agora, a gente pode calcular também o que acontece quando acontece um lockdown temporário. Se eu brinquei no meu modelo, eu, no momento, faço com que o meu R0 seja meio, né? Que, se ele continuasse aqui, eu ia seguir essa curva fina, e a partir depois de passados 30 dias, eu libero o meu lockdown. Né? A gente não consegue manter as pessoas em lockdown por muito tempo. E aí, olha o que acontece. A gente estava tendo efeito do lockdown e a gente tem aquele famoso segundo pico que já tem aparecido em alguns países, o segundo pico da epidemia, porque a gente permite que o valor de R volte a ser, nesse caso, 2. Né? Então, esse modelo consegue reproduzir um monte de detalhes que a doença realmente tem. É assim que a gente entende como a doença se espalha. Agora, isso aqui é uma piada para físicos, né, que a gente tem um campo de vacas de físico onde todas as vacas são esféricas. Né? O George Snow, que é um grande estatístico, uma vez falou que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, esses modelos que a gente está usando sempre são simplificações da realidade adaptadas ao nosso conhecimento. Nós fazemos um modelo compartimental porque nós conseguimos resolver um modelo compartimental. Por isso que as nossas vacas de físico são esféricas, porque a gente consegue resolver vacas esféricas. E esse modelo tem uma série de limitações. Eu estou trabalhando até aqui só com 3 compartimentos, eu posso colocar bem mais compartimentos, mas como eu falei, o número de parâmetros vai aumentar.
eu posso usar uma série de artifícios para tornar o meu modelo mais próximo da realidade. E uma grande limitação que a gente tem é que o R0 que a gente está usando é um R0 médio, né? Ou seja, é a média de pessoas que cada indivíduo contaminado contamina. E na prática a gente hoje sabe que não é assim que o Covid funciona. Os maiores ações de contaminação é o que eles chamam de super spreaders, supercontaminadores e eventos supercontaminadores, que são aglomerações, escolas, academias, shopping centers, esqueci de um H aqui, onde uma pessoa contaminada contamina 40, 50, 100 pessoas, bem acima do R0. Eu já vi gente dizendo que 10% dos contaminados causam 90% dos novos contágios. E isso é um problema quando a gente libera o confinamento. Quer dizer, a gente diz, não precisa mais confinar, pode ir para a escola, pode ir para shopping center, isso vai ter consequências, e o modelo simples como o nosso pode mostrar isso. Né? Então, como é que está o Brasil nessa história? Eu sempre gosto de falar, eu estou comparando aqui as curvas de novos casos de Covid confirmados na Itália, que é um país que teve bastante problema, nos Estados Unidos, também é um país que tanto a Itália quanto os Estados Unidos não deram muita bola para a Covid no início, então ela subiu muito rápido com R0 intrínseco da doença, né? E no Brasil, desde o início da doença, nós já estávamos bastante confinados. Então, o nosso R0 é menor, nosso R efetivo, então a gente sobe mais devagar. Só que vocês podem ver aqui, esses dados são de ontem, o Brasil ainda não chegou na virada, a gente ainda não começou a diminuir o número de casos. Né? E agora o Brasil tem o maior número no mundo de novas mortes confirmadas por 1 milhão de habitantes. Esse é um número, eu comparei com o país, porque o nosso Ministério da Saúde gosta sempre de comparar o Brasil com esses países em óbitos por milhão. Hoje, o Brasil é o país onde mais se morre por milhão devido à Covid. E esse número ainda não está estabilizando, ele continua subindo. Tomara que ele estabilize. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Quais são os problemas? A gente tem que saber olhar para os dados. Aqui eu estou mostrando numa animação daqueles anúncios de novos óbitos por dia. Mas vocês vão ver que quando se anuncia novos óbitos, uma grande parte, devido ao atraso de registro dos óbitos, uma grande parte desses óbitos são de 15 dias antes, um mês antes até. Então, mesmo que pareça que a curva de óbitos está diminuindo, na verdade ela está subindo ainda. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando toma novas decisões a partir dos dados que são mostrados. Esses 1.200 óbitos que teve ontem vão continuar acontecendo ainda por algum tempo e nós ainda não temos evidência de ter chegado no pico. Né? Outro problema que aparece é o seguinte, só para terminar, é que é possível que nós tenhamos, na verdade, quase o dobro de óbitos anunciados, porque o Ministério da Saúde sempre anuncia o número de óbitos confirmados para Covid-2 e para SARG, né? E para síndrome aguda respiratória grave. Mas vários estados não estão conseguindo testar direito. Isso aqui é para cidades, então, isso aqui é uma outra maneira de se computar o número de óbitos, é comparando o número médio de óbitos ao longo dos anos, ele tem uma dependência sazonal, em função do que eles chamam de semana epidemiológica. Né? E aqui em preto está o excesso de óbitos, número de mortes totais em 2020 comparado com a média histórica. Essa barra cinza é o intervalo de confiança da média histórica, ou seja, dentro dessa média cinza a gente não tem nada para se preocupar, mas na medida que a gente sai dessa linha cinza, significa que os nossos números estão em excesso. E se nós computarmos o total de excesso de óbitos para São Paulo, Rio de Janeiro, para várias capitais, isso aqui saiu no blog do Hélio Gurovitz, numa colaboração com o professor Paulo Lotufo, epidemiologista da USP, nós vamos ver que nós temos um excesso de mortes maior do que é atribuído à Covid, que são essas linhas vermelhas, essas áreas vermelhas. Em algumas cidades, no estado de Minas Gerais, por exemplo, pode ser um fator 5 a mais de óbitos do que o que está sendo computado como devido à Covid. Então, a não ser que a gente tenha uma outra nova causa de óbitos acontecendo, é lícito supor que nós estamos contando para baixo, nós estamos subnotificando os nossos óbitos. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque é possível que a consequência da doença seja pior do que vem acontecendo. Só para terminar, eu quis falar para vocês que modelos simples permitem entender como a epidemia se espalha. Eu vou deixar uma cópia dessa apresentação com o professor Hélio, onde tem referências, inclusive de calculadoras epidemiológicas. Você não precisa saber nada de matemática,
só brinca com os parâmetros para ver o que pode acontecer, né? Esse modelo SIR, que é bem simples, é suficiente para entender as principais características de uma epidemia, o crescimimento exponencial e o que significa o R0, a existência de um pico, que sempre acontece, a existência de efeito rebanho, que eu não falei muito, mas que acontece porque justamente a gente chega no pico e aí já tem um número suficiente de pessoas imunes que não permitem que a doença chegue nas pessoas suscetíveis, os efeitos de hábitos de higiene e do isolamento físico para minimizar o valor do R0, que é o que domina, né, o comportamento da doença, e a ocorrência de um segundo pico quando a gente sai do isolamento. Mas esse segundo pico acontece quando a gente entra no isolamento depois de passar pelo primeiro pico, né? Quando a gente sai do isolamento depois de passar pelo primeiro pico, perdão. Nós estamos em isolamento, nós deveríamos hoje esperar passar o primeiro pico para só depois, tendo certeza que esse pico passou, sair do isolamento. Não é isso que está sendo feito no Brasil todo, por várias pressões, nós já estamos saindo do isolamento físico, mas o modelo epidemiológico diz que não é ainda o momento para sairmos do isolamento. Então, eu sugiro que a gente discuta isso, tenha um certo cuidado, e mesmo com as autoridades dizendo que a gente pode sair, a ciência está dizendo que a gente tem que ser um pouco cuidadoso. Tá? Aqui estão os links para aprender mais. Eu gosto muito dos vídeos do Tree Blue One Brown, é um canal no YouTube muito bom de vídeos de matemática. Eles têm um vídeo específico sobre como uma epidemia se propaga. Mesma coisa para Numberphile. Eu quero recomendar que vocês busquem os textos do Grupo Infovid. O Grupo Infovid é um grupo de gente, né, de acadêmicos que se reuniu para entender e combater a doença. Eu faço parte desse grupo, um grupo virtual. Nós temos uma aba na revista Questão de Ciência, do Instituto Questão de Ciência, onde nós publicamos alguns textos. O meu blog está aqui, Cultura Científica. E, para terminar, eu queria agradecer justamente ao Grupo Infovid, onde eu aprendi muito de epidemiologia, em particular o professor Márcio Bittencourt, que eu coloquei aqui do HU, mas ele é do HC, não, ele é do HU, da USP. É um médico que também tem se dedicado à epidemiologia. Eu aprendi muito sobre os processos com ele, me ajudou a preparar seminários. E aos meus alunos do meu curso nesse semestre que estão aprendendo junto comigo. O meu e-mail está aqui e o meu Twitter para quem quiser saber mais. Muito obrigado pela atenção. Temos algumas pessoas, mas só elogiando aqui a sua apresentação. Que legal. Eu queria, então, aproveitando, Leandro, que eu achei também a sua apresentação muito didática, eu acho que para quem tem interesse em dar sequência a esse a estudo dessa análise, com certeza, não só a tua apresentação, mas as referências que você colocou vão ser muito importantes. No caso, vamos pegar aqui o caso específico do Estado de São Paulo, né? Você colocou que existem, naturalmente, nesse modelo CIR, né, a questão da isolamento e a questão de procedimentos de higiene, né? Se você vê, eu me lembro, logo no início da pandemia, uns dias depois, teve uma determinação ou uma sugestão da Organização Mundial de Saúde, dizendo que a coisa fundamental para fazer, até ele colocou testes em massa. Essa providência, né, dentro desse modelo que você colocou, aparentemente ele não está sendo colocado também com uma medida. Se eventualmente essa providência dos testes tivesse sido colocada no início, como é que esses resultados você entende que poderiam ser modificados? O problema é que nós estamos voando quase no escuro, né? Então, a maneira como a gente consegue saber quantas pessoas estão infectadas de verdade é estimando hoje em dia, porque nós temos poucos testes, né? A vantagem dos testes é que eles permitem que a gente descubra com bastante precisão aquela curva cor-de-rosa, a curva de infectados. E dá para colocar, eu não quis entrar em detalhes, mas é possível a gente colocar como um parâmetro do modelo qual é o tamanho da nossa subtestagem, quanto a gente não está testando, né? E claro que quanto menos a gente sabe sobre a população, menos a gente sabe para poder fazer previsões, né? Fica mais difícil prever o futuro. Então, testar tem algumas consequências que eu nem entrei, porque essa fala era curta e introdutória,
mas nós podemos colocar um compartimento no modelo que é o compartimento dos infectados isolados. Então, se nós conseguíssemos testar e isolar os infectados, seja em hotéis, em locais de campanha, hospitais de campanha, mas em geral que se façam alojamentos de campanha, transformar escolas em alojamentos para infectados que não têm condições de ficar isolados em casa e esperar eles na quarentena de forma que eles não contaminem ninguém e que o vírus, a carga viral deles diminua, se transformem em imunes. Isso é um caminho muito recomendado no modelo CER. Agora, você nota que o modelo não dá as estratégias. O modelo, a única coisa que ele está preocupado é com o valor de R0, e de MI, que é a taxa de recuperação. Mas nós sabemos como mexer no valor de R. Né? Aí sim entra hábitos de higiene, entra o isolamento social, entra a testagem, entra colocar isolar as pessoas que estão doentes, são os caminhos possíveis. Né? A testagem entra para garantir que você não é um espalhador do vírus sem saber que você é. Por exemplo, uma coisa que nas curvas que você apresentou, e que é uma das coisas que eu também estava sempre querendo entender, todos os casos que você apresentou, que a gente se compara, em geral, o pico para esses países, eles acontecem mais ou menos 30, 35 dias depois da primeira infecção. E no Brasil, nós já passamos dos 60 dias e nem sequer até agora a gente chegou. Como é que você interpreta isso? Porque aqui no Brasil as medidas de isolamento nunca foram realmente para valer. Né? Você sai na rua, eu precisei sair, eu saí no mínimo possível. Eu precisei sair para fazer compras para o meu pai, já faz 2 semanas, tinha gente num parque passeando. Quer dizer, aqui no Brasil está acontecendo uma coisa psicológica meio complicada, porque como a maior parte das pessoas não tem ninguém próximo vítima de Covid-19 ainda, mas esse número vai aumentar muito até o fim do mês, a gente parece que a doença é tranquila, que não vai acontecer nada. A letalidade dela é baixa se você for infectado, então vamos correr o risco. Isso, você continua contaminando as pessoas. Né? Eu acho que nenhum governo estadual no Brasil conseguiu tomar atitudes pesadas, porque impopulares, no sentido de manter as pessoas realmente afastadas. Então, o que acontece? Nós diminuímos o R bastante. Aqui em São Paulo teve 2 semanas que nós tivemos abaixo de 1 no R. Né? Mas nós não conseguimos manter esses números baixos. Então, no que você libera é aquela curva do segundo pico. Você não leva muito a sério o isolamento, e o pico começa a subir de novo. E é o que está acontecendo, só que aqui está subindo mais devagar. E todos esses países que passaram por um pico, a partir de um certo momento, tomaram decisões de isolamento bastante radicais. Isolamento mesmo, não vale, não pode sair na rua. Não tem desculpa para sair na rua, para encontrar amigo, é assim. E aqui no Brasil as coisas não foram realmente, não vou dizer para valer, não foram realmente implementadas de uma forma pesada. Mesmo o lockdown que aconteceu em São Luís, tinha carro na rua e o governador do estado de São Paulo disse que não tem nem efetivo policial para conseguir manter um lockdown de verdade. Num país mais onde os cidadãos respeitam as ordens, as normas, você não precisaria de polícia. As pessoas sabem que não pode sair na rua, que é o que aconteceu no Japão, por exemplo. Né? O Japão testou muito, isolou. Eu acho que a melhor receita hoje é essa do Japão. Eles testaram muita gente e todo mundo que estava com sintomas ficava isolado, saía de casa. Né? E assim eles conseguiram rapidamente virar coisa. Mas é um povo super disciplinado. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, as coisas não funcionam assim. Vamos pegar o caso, por exemplo, da Alemanha e da Coreia do Sul, né? Que teve também essa questão de isolamento, mas teve a questão da testagem, uma coisa assim fantástica, né? A questão é se esse pico de 30, 35 dias, né? Qual é o efeito, por exemplo, de outras medidas além só do confinamento, né? Porque se você vamos pegar, por exemplo, o caso da Suécia, né? A Suécia é um caso em que eles não adotaram confinamento nenhum, tá certo? E o pico deles, claro, chegou também nos 30, 35 dias, claro, com uma quantidade de mortes muito maior, né? Mas, então, essa situação que me intriga, quer dizer, se realmente o pico
depois da primeira morte, né, se todos eles estão mais ou menos nisso, um com medida de testagem, outro com confinamento, outro sem confinamento, e no caso do Brasil, né, que isso não está acontecendo, porque, como você sabe, isso tem consequências, no caso do país, né, a questão da economia, né, que Sem dúvida. talvez já não está suportando, né, e talvez se isso chegar nos 90 dias, sei lá, qual que vai ser o estrago. Né? Então, você conseguiu entender o que acontece aí? Não, claro que eu entendo. O ponto é justamente o que você estava falando. Quer dizer, se você consegue testar, e eu acho que a Coreia do Sul e o Japão são dois excelentes exemplos, a Alemanha menos, mas o que eles faziam era testar e isolar. Quem está testado positivo sai do convívio com outras pessoas. E isso é muito mais efetivo do que isolar cegamente todo mundo, como a gente fez aqui no Brasil. Até porque, devido à maneira como a gente vive no Brasil, moradias, especialmente nas pessoas mais pobres, moradias com muita gente, você não tem como fazer com que o teu R0 diminua, porque você está numa casa com muita gente, aí as pessoas encontram, tem o problema deles não terem dinheiro, então eles precisam tomar atitudes econômicas, furar o isolamento até para sobreviver. A situação é muito complicada. E se nós tivéssemos testagem e isolamento dos contaminados, o efeito que a gente tem é colocar um compartimento do contaminado, do infectado, longe do convívio. Então, o R para o contaminado vai para zero, quase zero. E aí, rapidamente, a coisa se resolve. Mas nem todos os países adotaram esse tipo de estratégia. A Itália, por exemplo, fez mais ou menos o que o Brasil está fazendo, só que com mais sucesso. Né? Eles implementaram lockdown e mantiveram as pessoas em casa mesmo. Você podia ser preso se saísse. E é um povo parecido com o nosso, né, que não é muito disciplinado. Né? Na Suécia, que é mencionado, que o próprio secretário da Saúde, o ministro da Saúde, já se arrependeu da estratégia que eles adotaram, é um país super disciplinado, mesmo não obrigando as pessoas a não saírem de casa, como as pessoas sabiam que não deviam sair de casa, muita gente não saiu. E acabou virando a curva, a Suécia está caindo. Agora, nota que o número de novos casos, o número de óbitos diminui muito mais devagar do que sobe. Então, hoje, se a gente for extrapolar se esse número de 33 mil mortes estiver correto, eu acho que esse número já é maior, nós estamos falando de 100 mil óbitos, pelo menos, aqui no Brasil. Né? Se tudo der certo. Mas eu tenho a impressão que isso ainda vai piorar por causa da liberação da economia. Agora, eu não sou político. Quer dizer, o que eu faria se eu fosse o governador? Não tenho a menor ideia. Mas preservar vidas, preservar a economia, inclusive, é manter as pessoas realmente dentro de casa, provendo o mínimo que elas consigam sobreviver. Né? Elas têm que receber um salário do Estado, do país, para que a pandemia passe. Porque se a pandemia não passar e a gente voltar a ter eventos gerais, vai acontecer esses eventos que eu chamo de super spreaders, de super disseminadores. Você vai no shopping center, basta ter uma pessoa contaminada que tosse sem querer, escapa uma gotícula da máscara dela e ela pode contaminar muita gente, mesmo que as pessoas estejam de máscara. A máscara não dá imunidade para as pessoas. Se você vai numa academia que você sua, tem muito fluido corporal no ar, você está correndo um risco. Então, numa igreja onde as pessoas falam alto, rezam, né? O pastor fala alto, o padre, sei lá, pode acontecer também focos de contágio. Então, nós temos que evitar tudo que é evitável. Escolas são um fator horroroso para isso. Então, agora a gente está tentando voltar com pouca gente. Tomara que isso dê certo. Mas as escolas são meios de contaminação muito eficazes, porque as pessoas estão despreparadas, não estão todo o tempo fazendo higiene, coisa, pode acontecer mais contágio. A minha opinião de cientista é que ainda é cedo. Eu me sentiria muito mais confortável se a gente levantasse o confinamento depois de claramente a gente estar na região em que os números estão caindo. E eu mostrei números para o Brasil, que não é uma ideia muito boa. O melhor é a gente ver por região mesmo. Né? Quer dizer, ver como é que está acontecendo em cada grande aglomeração urbana no estado de São Paulo, para que nós tenhamos certeza que podemos começar a liberar o confinamento. Bom, a gente vê, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, quer dizer, a todo momento, esse monitoramento, se está ocorrendo ou não o confinamento, utilizando essa ferramenta, né, das torres da Vivo, né, que são coisas... como você vê
essa avaliação, precisa de ser 70%. Eu vi que no momento da sua apresentação você falou lá de alguma coisa aí. Não, precisa ter 70% de pessoas confinadas para que, entendeu? Você podia explicar o que isso significa? O que eu estava falando era do efeito rebanho, mas eu posso falar disso também. Quanto que é o confinamento ideal, o modelo não vai te dizer. A entrada para esse modelo são os parâmetros de contágio. Né? Agora, eu fico muito desconfiado desses números quando eles saem. Um dia está em 48% o confinamento, no outro dia está em 51%. O que significa exatamente isso? Né? E ele é feito a partir do monitoramento de movimento de celulares. Eu acho que é um caminho muito interessante, mas ainda a conferir que as coisas funcionam bem assim. O que eu tinha falado dos 70% era para o efeito rebanho. É quando você já tem no modelo quem se curou da doença não pega mais, ele está imune. Parece que para o Covid-19 isso é bem verdade. Durante alguns meses as pessoas não pegam de novo o Covid-19. Então eles acabam blindando o contágio, porque se no contato entre as pessoas, um infectado está cercado de pessoas que já foram infectadas, estão imunes, ele não vai contaminar essas pessoas e não vai permitir a propagação da doença. Isso é chamado efeito rebanho. Né? Dado o valor de R0 dessa doença, intrínseco dela, que é entre 2,5 e 3, isso corresponde a entre 65% e 70% da população estar imune. E é um número que o presidente tem falado. Não, 70% dos brasileiros vão pegar essa doença. Não é uma boa ideia, porque isso corresponde a uma letalidade muito grande. A gente não quer ver 1 milhão de pessoas mortas por causa da doença. Esse número é muito grande na população brasileira. Né? Então, a minha maior esperança pessoal, e eu espero que isso aconteça, mas aí é aquela coisa da torcida. Né? Em ciência, a torcida não ajuda muito, mas é para que se descubra uma vacina eficaz e que possa ser usada massivamente para permitir que a gente saia na rua de novo. Tá? Chegar à imunização de rebanho não é uma boa ideia, dada a letalidade da doença. Eu acho que é um preço impensável em vidas. Né? E essa coisa da nossa mobilidade é uma das estratégias de isolamento. De novo, mas é o que você tinha falado. Como a gente não tem teste, a gente tem que usar proxies, quer dizer, indicadores de quantas pessoas estão em contato com pessoas infectadas. A gente usa a mobilidade para isso. É navegar no escuro. Né? Eu preferiria que a gente tivesse testes, que a gente soubesse quem está imune, quem está infectado e quem está transmitindo a doença. Entendi. Não, eu também. Eu acho que eu tinha já até te comentado, né? Eu tenho tentado entender como é que esses números de confinamento, que são sempre divulgados, nós estamos com 40, com 50, a gente tem pouca transparência exatamente de que esses números tenham alguma coisa a ver com a realidade que está acontecendo. Né? Então, o importante é como você falou, né? Quem sabe agora, né, haja por parte do nosso governo, né, em todos os níveis, não só federal, estadual, os municipais, né, outras ferramentas como essa que você falou aí do teste. Né? Agora, outra questão que eu queria te colocar, pela análise que você tem acompanhado todo esse problema, tem essa discussão sobre o confinamento horizontal e o vertical. A gente sabe que no início da pandemia, sei lá, vamos pegar o caso do estado de São Paulo, que tem lá 600 e tantos municípios, você tinha locais que absolutamente não tinha nenhuma contaminação, tinha uma capacidade instalada e assim mesmo eles foram bloqueados. Você vê se essa estratégia ela deveria ser, vamos dizer assim, igual para todos ou ela poderia ter sido feita de uma outra maneira? Voltamos ao teste, né? Confinamento vertical eu não encontrei na literatura científica. Nunca vi o que eles querem chamar. Eles chamam de confinamento vertical, deixar parte da família confinada e parte circulando. Na brincadeira que os meus alunos de graduação fizeram com esses modelos tipo SIR, isso não funciona se você tiver muita gente morando na mesma casa. Você tem uma casa com 4, 5 pessoas morando e deixa só os jovens saírem, e aí eles voltam para casa no fim do dia para dormir e expõem os velhos, você vai estar matando os velhos. Eu não quero isso perto de mim, né? Eu já estou do lado
do lado da probabilidade alta de letalidade da curva. Então, mas se você conseguisse testar, e também, mas são estratégias maiores. Eu hoje, depois do muito que eu li, que eu aprendi, de novo, não sou epidemiologista, mas do que eu aprendi, eu gosto muito da estratégia que foi usada no Japão, de isolar quem testa positivo. E o Estado garante para quem não tem condições de estar isolado em casa, ele vai para um hotel, vai ficar 15 dias no hotel até ele estar bom, até ele estar imune. E depois ele volta ao convívio. Isso não é bem o isolamento vertical, mas é um próximo, um isolamento mapeado, onde você sabe quem que está imune e quem que não está. Só que para isso você precisa testar as pessoas, não tem jeito de fazer isso no escuro. Então, toda essa discussão virou uma discussão política que eu não gostei, porque sempre que você mistura política com ciência, a ciência sai perdendo, né? Sempre as coisas acabam dando errado. É o que aconteceu com a cloroquina, né? Eu nem quero entrar, é um assunto polêmico. A ciência, mesmo com essa polêmica que está dando com o novo artigo na Lancet, a resposta da ciência para a cloroquina, ela não tem nenhum efeito maior que o placebo, porque a gente não consegue identificar, e ainda assim está sendo usado como tratamento, né? Então, por que está sendo usado? Porque a política tomou conta, porque o Trump decidiu que isso seria um bom tratamento, o nosso presidente seguiu o que o Trump disse, o Trump até já recuou disso parcialmente, né? Doou 2 milhões de pílulas para o Brasil. Mas quando a pessoa se é a favor ou contra o isolamento, se confunde com a posição política dela, as coisas começam a desabar, porque você não pensa, né? Você age emocionalmente. E a ciência é pensar. O que eu trouxe agora, independente do que você acredita, para que lado você prefere andar, é o que a ciência está dizendo. É isso. Nós não deveríamos relaxar o isolamento nesse momento, enquanto a nossa curva não começar a descer e já estiver descendo de verdade. A gente pode começar a pensar em relaxar o isolamento. Agora, outras estratégias. A estratégia do Japão. Testar muito as pessoas, isolar quem está contaminando, evitar o contágio. Mas precisa fazer isso, não adianta, né, a gente ficar imaginando. Agora, o que eu também quis dizer, como eu falei, é o seguinte. Então, você deu o exemplo de uma família que tem 5 pessoas e tal, né, que você fazer isolamento parcial, vertical. Está dizendo, em termos de município, você tem muitos municípios, né, cerca de 300 municípios num certo momento, que não tinha absolutamente caso nenhum e tinha infraestrutura. Ainda tem. Então, essa situação que eu estou me referindo, quer dizer, será que não era o caso de não ter que fazer um isolamento completo, total, independente do município ter caso ou não? Não poderia talvez ter sido feito uma coisa mais seletiva? Isso que eu queria dizer. Como agora está sendo feito para a retomada, né? Então você colocou lá 4 cores, né? Então, esse aqui continua, esse aqui pode abrir isso, tal. Talvez isso não podia ter sido feito antes para municípios que não tinham tido caso nenhum? Deveria, mas a minha mãe sempre falava que se a minha avó tivesse roda, eu seria uma bicicleta, né? Se tivessem isolado aquele mercado de Wuhan, nada disso teria acontecido. Se não tivesse uma estação de trem perto do mercado, nada disso teria acontecido. Se tivessem isolado, e a China tentou isolar uma cidade de 10 milhões de habitantes, né? Wuhan, tentaram isolar a cidade, mas já era tarde, a coisa já tinha vazado. O vírus entrou na Coreia do Sul, que depois virou um grande centro espalhador na primeira fase da doença. O vírus entrou porque um sujeito foi numa festa, acho que ele veio da China, e ele numa noite frequentou 6 danceterias, 6 baladas. E nessas 6 baladas ele contaminou um montão de gente, acho mais de 100 pessoas. Né? Teve uma cidade do interior aqui, Ijuí, aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde um médico chegou de um congresso contaminado e contaminou a reunião inteira da qual ele participou no dia seguinte. Então, são esses fenômenos de super spreading. Né? Claro que ainda tem cidades sem nenhum caso. Será que é possível isolar completamente essa cidade, esperar 14 dias e depois liberar as pessoas? Quer dizer, 14 dias é o tempo médio de incubação. E deixar que as pessoas... De incubação, não, de infecção. E deixar que as pessoas circulem pode ser uma estratégia. Mas você tem que ter certeza que ninguém na cidade está com o vírus. E aí volta. Se você testa a pessoa, sabe que ela está imune, pode voltar à vida normal. Mas você precisa testar. Se você testa a pessoa, ela não teve contato com o vírus, ela tem que tomar cuidado. Se ela está virulenta, ela tem que ser isolada do resto da população. Bom, a gente então chegou aqui a 1 hora de duração. Eu não quero... Também as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube,
dizer que, então, agradecemos a presença de todos lá. Todos, boa noite e até a próxima. A próxima nossa vai ser na semana que vem, no dia 10 de junho. Eu vou estar entrevistando o professor Hernandes, que é o atual vice-reitor da USP, né, que vai falar sobre a questão de inclusão social na USP, que é um tema muito interessante, e eu espero contar com a presença de todos vocês. Obrigado e boa noite.